Começamos no limite do conhecido, onde a luz das primeiras galáxias encontra os olhos tecnológicos do telescópio James Webb. Mas toda essa tecnologia moderna nasceu de um desejo ancestral e profundo de ver além do nosso horizonte imediato. Voltamos no tempo, cruzando por satélites e observatórios gigantes no topo de montanhas que primeiro mapearam os segredos do cosmos, até chegarmos ao momento em que um simples tubo de vidro nas mãos de Galileu mudou nossa percepção do universo para sempre. A complexidade das máquinas retrocede para engrenagens de bronze e astrolábios antigos, onde a matemática e o céu se encontravam. No fim, restamos apenas nós, uma fogueira, o silêncio e o eterno espanto da curiosidade humana diante da imensidão da Via Láctea. Essa é a História Reversa, uma série de 10 capítulos para os apaixonados pela história da ciência. Bom dia, boa tarde, boa noite. E até agora nessa série temos focado principalmente na astronomia europeia. Copérnico, Galileu, Kepler, Newton. Mas há um problema com essa narrativa. Ela sugere que a astronomia começou na Europa, que a ciência começou com os gregos e depois foi retomada no Renascimento. Mas isso não é verdade. Enquanto a Europa estava na Idade Média, outras civilizações estavam fazendo descobertas astronômicas extraordinárias. A astronomia não é uma invenção europeia, ela é uma linguagem universal. Sempre que uma civilização olha para o céu, ela começa a fazer perguntas. Sempre que uma civilização faz perguntas, ela começa a desenvolver respostas. Se você quer entender que a ciência é global, deixa o like. Compartilhe esse vídeo com alguém que também quer conhecer outras tradições científicas e comenta qual tradição astronômica não europeia mais te fascina. Enquanto a Europa estava na Idade Média, o mundo islâmico estava vivendo uma idade de ouro científica. Do século 8 ao 15, astrônomos islâmicos fizeram descobertas e desenvolveram técnicas que não seriam igualadas na Europa por séculos. Astrônomos como Al-Khwarizmi, Al-Razi, Al-Biruni e Nasir al-Din al-Tusi não apenas observaram o céu, eles desenvolveram instrumentos sofisticados, criaram tabelas astronômicas precisas, refinaram o modelo de Ptolomeu. Al-Biruni, que viveu entre 973 e 1048, calculou o raio da Terra com uma precisão notável. Sua estimativa estava apenas 0,5% errada. Mas talvez a contribuição mais importante foi a criação de observatórios permanentes. O Observatório de Maragjev, fundado em 1259, foi um dos primeiros observatórios permanentes do mundo. Tinha uma biblioteca, tinha instrumentos sofisticados, tinha uma equipe dedicada de astrônomos. Isso era revolucionário. Os astrônomos islâmicos também inventaram e refinaram instrumentos astronômicos. O astrolábio, que era conhecido pelos gregos, foi aperfeiçoado pelos islâmicos. Eles também desenvolveram o quadrante, um instrumento para medir ângulos no céu. Esses instrumentos permitiram medições muito mais precisas do que era possível antes. E talvez o mais importante, os astrônomos islâmicos preservaram e expandiram o conhecimento grego. Quando o Império Islâmico começou a declinar, seus conhecimentos foram traduzidos para o latim, foram levados para a Europa. E se não fosse pela astronomia islâmica, a Revolução Científica Europeia não teria sido possível. Enquanto os islâmicos estavam desenvolvendo a astronomia teórica, os chineses estavam desenvolvendo a astronomia observacional. A astronomia chinesa tem uma história que remonta a milhares de anos. Os chineses faziam observações sistemáticas do céu desde pelo menos 1000 anos antes de Cristo. Uma das contribuições mais importantes dos astrônomos chineses foi o registro de eventos astronômicos raros. Em 1054, os astrônomos chineses registraram uma estrela nova brilhante no céu. Eles a chamaram de estrela convidada. Hoje sabemos que essa era uma supernova, a explosão de uma estrela. E os restos dessa explosão formaram a nebulosa de Caranguejo, que ainda podemos observar hoje. Os chineses também mantinham registros
meticulosos de cometas. Eles observaram o cometa Halley em múltiplas ocasiões ao longo dos séculos. Seus registros são alguns dos mais antigos que temos. Sem esses registros, não seria possível determinar a órbita do cometa Halley. Os chineses também desenvolveram instrumentos sofisticados, globos celestes, armilares, quadrantes. Esses instrumentos permitiam medições precisas de posições de estrelas, e os chineses criaram catálogos de estrelas que eram tão precisos quanto os europeus, séculos depois. Enquanto islâmicos e chineses estavam desenvolvendo a astronomia, os maias estavam fazendo algo igualmente extraordinário. Eles estavam desenvolvendo uma astronomia baseada em matemática sofisticada. Os maias desenvolveram múltiplos calendários, cada um baseado em observações astronômicas precisas. O Tzolk'in era um calendário ritual de 260 dias. O Rabi era um calendário solar de 365 dias e havia a conta longa, um sistema de contagem de dias que permitia rastrear períodos muito longos. Mas o mais impressionante é que os maias construíram observatórios alinhados com eventos astronômicos. O observatório El Caracol, em Chichén Itzá, tem janelas que se alinham com o nascer e o pôr do sol em datas específicas do ano. Tem janelas que se alinham com a posição de Vênus. Os maias estavam usando arquitetura para fazer astronomia. Os maias também criaram tabelas astronômicas que permitiam prever a posição de Vênus com precisão. Uma precisão extraordinária. Sua estimativa do período orbital de Vênus era de 583,92 dias. O valor moderno é 583,92 dias. Eles estavam errados por menos de horas, em um período de 584 dias. E não era apenas os maias. Civilizações em todo o mundo construíram estruturas alinhadas com eventos astronômicos. Stonehenge, na Inglaterra, se alinha com o nascer do Sol no solstício de verão. Pirâmides do Egito se alinham com as estrelas. A astronomia é uma linguagem universal. Então, o que aprendemos? Que a astronomia não é uma invenção europeia, que múltiplas civilizações em múltiplos continentes estavam desenvolvendo conhecimento astronômico, simultaneamente, que cada tradição tinha seus próprios pontos fortes. E ao longo do tempo, essas tradições começaram a se encontrar. Através das rotas da seda, conhecimento islâmico chegava à China. Através do comércio mediterrâneo, conhecimento islâmico chegava à Europa. E, gradualmente, um conhecimento astronômico global começou a emergir. A astronomia moderna não é apenas europeia. É uma síntese de múltiplas tradições. É islâmica, chinesa, mesoamericana, é africana e indígena. É o resultado de séculos de observação, questionamento e descobertas por pessoas em todo o mundo. Nesse episódio, vimos que a astronomia não começou na Europa. Vimos que enquanto a Europa estava na Idade Média, outras civilizações estavam fazendo descobertas extraordinárias. Vimos que a astronomia é uma linguagem universal, mas há uma pergunta que ainda não respondemos. Como a humanidade passou de observar o céu com os olhos nus para observar o universo com os telescópios? Como passamos de fazer perguntas para ter respostas? Como passamos de mitos e símbolos para ciência em números? Nos próximos episódios, vamos voltar ainda mais para trás. Vamos sair da Idade Média e da Antiguidade. Vamos entrar na pré-história. Vamos perguntar quando a humanidade começou a olhar para o céu? Quando começou a fazer perguntas sobre o universo? Se este episódio te mostrou que a ciência é global, deixa o seu like, compartilha esse vídeo e comenta qual tradição astronômica você gostaria de explorar mais. Nos vemos no próximo episódio. Um grande abraço para todos vocês e tchau!